Boa noite, irmãos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. É muito bom nós estarmos juntos novamente para compartilharmos o estudo da célula, né? E nós queremos que você seja abençoado nessa noite com esse estudo. Amém? Paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Nós vamos começar o Jornal Vida Plena. Jornal Vida Plena não. Célula Vida Plena. A célula em casa. Já que esses tempos a gente tinha uma expectativa diferente do que está acontecendo, né? Mas prorrogou mais um pouquinho. Mas nós estamos todos juntos agora. E a gente está dando esse tempinho. A Laura já colocou aí o link para você participar, interagir com a gente se você desejar. Mas separe esse tempo, que seja um tempo de qualidade seu, com a igreja, em comunhão, para falarmos um pouquinho do tema que o Senhor colocou nos nossos corações para que falássemos sobre o tempo, já que o tempo é tão corrido e agora está ficando um pouco mais lento, né? Mas graças a Deus nós estamos juntos e vocês já estão com a gente aí, o Rodrigo, a Rosa, o Robson, a Sandra, a Patrícia, a Roseli. Deus abençoe vocês. É bom demais ver a Salazar, assim que retornarmos os nossos cultos na igreja, na noite da conquista, parece que ela tem um testemunho para dar, né? É muito bom, nós ouvimos o feedback dos irmãos, dizendo que estão acompanhando as lives, que estão sendo abençoados. Isso é muito bom, irmãos. Nós temos essa comunhão, mesmo que distante, mas nós sentimos que o Senhor está com a gente e a gente tem essa comunhão mesmo na distância, né? Nós queremos iniciar com uma oração, mas nós pedimos para vocês compartilharem esse vídeo para que seus amigos aí do Facebook possam conhecer a igreja que vocês frequentam, que vocês participam, tá? Então eu peço para vocês compartilhem agora, para que os irmãos, os seus amigos possam interagir também aqui com a gente. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos permite estar juntos juntos, ó Deus, compartilharmos a sua palavra, ó Deus, e nessa série de estudos de célula, ó Deus, que vamos falar sobre o tempo, Senhor. Que o Senhor abençoe, Senhor Jesus, as nossas vidas, que o Senhor nos faça compreender, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio, tudo aquilo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, Senhor. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos que estão com a gente assistindo essa live, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa, Senhor, ministrar nos nossos corações para a glória do Teu nome, Senhor. Nós adoramos a Ti, Te bendizemos, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer, por tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida, Pai. Que nós possamos, Senhor Jesus, aprender, Pai, aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos. É em nome de Jesus que nós agradecemos e Te louvamos, Senhor. Amém. Amém. Nós estamos com a Lia, a Fabiana, a Jéssica, o Daniel, os amados santos, né? A família, a Renata, o João, a Esther, o pastor Luiz, o Osmar. Glória a Deus pela vida de todos vocês. Amém, irmãos. Nós estamos nossa série de estudos sobre o tempo de Deus, né? Nós tivemos o estudo sobre as bem-aventuranças e agora o nosso estudo de célula vai ser sobre o tempo de Deus. Irmãos, e aqui é tudo ao vivo, tá? O cachorro tá preocupado lá com o motoqueiro lá da rua, mas nós estamos aqui para aprendermos a palavra do Senhor. Você está aí na sua casa, com seus filhos, né, com a sua família. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.
E como nós estamos falando de tempo, nós vivemos num mundo, irmãos, globalizado, né? Que é regido pela urgência. Tudo é urgente, né? E é comum as pessoas falarem que a sua vida está um caos, que a sua vida está uma correria. Nós vemos na palavra do Senhor, em Gênesis 1:26, que Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Nós somos criados com um propósito, irmão. O único propósito de adorar e servir a Deus. Deus nos deu poder, deu poder para o homem sobre os peixes, sobre os animais, sobre as aves. Então nós somos feitos com um propósito. Deus não criou o homem apenas para existir na terra, né? Simplesmente, porque eu quero criar o homem para ele existir aqui na terra. Não, nós temos um propósito a cumprir. O Senhor deu um propósito para cada um de nós. Então, se os meus estudos, se o meu trabalho, se os meus afazeres são mais importantes para mim do que o Senhor, né? Do que o Senhor na minha vida, eu não estou cumprindo esse propósito de ter sido criado por Ele. Então a gente tem que estar atento em como nós gastamos o nosso tempo, né? Nós temos que investir o tempo com muita sabedoria, né? Quando nós damos tempo para o Senhor, nós temos tempo para tudo. Quando damos o nosso tempo para o Senhor, Ele providencia as outras coisas, né? Então a gente tem que aproveitar o nosso tempo, ter Deus como a nossa prioridade, né? Existe um versículo que eu amo muito e faz parte da minha vida, Mateus 6:33, que diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a gente realmente prioriza o Senhor na nossa vida, as demais coisas acontecem, irmãos. O Senhor abençoa tanto a nossa vida que as demais coisas acontecem. Também existe um versículo na palavra de Deus, em Eclesiastes 3, que há tempo para tudo, né? Há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. No versículo 11 desse mesmo capítulo diz assim: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Então, se o Senhor fez tudo apropriado ao seu tempo, por que nós não vamos administrar com sabedoria esse tempo que Ele fez, né? Ele fez tudo apropriado e nós temos que ter sabedoria para administrar esse tempo. 1 João 2,18 diz assim: Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Então, nós temos vivido tempos, irmãos, que nós não podemos nos deixar enganar, né? Nós temos que ter sabedoria do alto para discernir tudo o que está acontecendo ao nosso redor, né? Os sinais da vinda do Senhor Jesus. Nós já estamos na última hora. O Senhor disse na sua palavra que haveria terremotos, que haveriam pestes, que haveriam tantas coisas, e os sinais da vinda do Senhor já estão se manifestando, e nós estamos vendo que o Senhor Jesus está às portas, em breve Ele vai vir buscar a sua igreja. Então, temos que administrar o tempo com sabedoria, né? Pedir graça ao Espírito Santo para que a gente possa administrar corretamente o tempo que o Senhor nos dá. Então, o objetivo do nosso estudo de célula é cuidar bem do nosso tempo e da nossa vida. Será que nós temos cuidado bem do tempo que o Senhor tem dado para nós e da nossa vida? É esse que é o objetivo desse estudo, né, dessa série de estudos que estamos iniciando hoje, terça-feira, 7 de abril de 2020. E a gente sabe, irmãos, que um dos maiores desafios que todos nós enfrentamos é a necessidade de convivermos com o tempo e construirmos nossa vida dentro dos limites que Ele nos oferece, né? O tempo é uma realidade universal e é de grande importância para a nossa vida. Certamente Deus não deixaria de nos ensinar na sua palavra os princípios que nós precisamos para aproveitar bem o nosso tempo, né? Então, o problema do tempo com relação ao pecado, né? Nós vamos ver em algumas
em alguns princípios aqui para a nossa vida, alguns ensinos bíblicos sobre o tempo, o problema do tempo com relação ao pecado. A primeira coisa, o pecado, ele gera morte, que implica em limites para a nossa vida. O homem foi criado para ser eterno, né? Só que ele, por causa do pecado, né, ele passou a ter que conviver com esse limite, né, que gera muitos conflitos na nossa vida, desafios na nossa mente, com os sentimentos na família, em tudo. Então, nós somos feitos para ser eternos. Você já pensou nisso? O Senhor, quando nos fez, Ele nos fez para ser eterno, mas o pecado gerou esse limite para nós. E hoje, nossa vida não é eterna, né? A vida que o Senhor nos promete agora é a vida eterna. Mas antes, na criação do homem, né, Valdo? Nós somos feitos primeiramente para ser eternos. E por causa do pecado, isso acabou se abreviando. E hoje existe um limite, né? Cada um de nós tem um prazo de validade, né? Nós não sabemos quando o Senhor vai nos chamar. Nós não sabemos se do amanhã. Nós não sabemos se podemos dizer amanhã farei isso, farei aquilo. Mas nós não sabemos, né? Nós não podemos dizer amanhã eu vou fazer aquilo. Se o Senhor quiser, amanhã eu vou fazer aquilo. Mas pode ser que amanhã para mim não exista, ou para você não exista. Por isso nós precisamos ter sabedoria no tempo que o Senhor nos dá, né? Então eu queria falar sobre o tempo, né? Alguns ensinos bíblicos sobre o tempo. O primeiro é a sua brevidade. Salmo 39:5 fala assim, olha: deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Irmãos, nós sabemos que a nossa vida aqui na Terra é breve, é curta, né? Ela é temporária e ela é passageira. Ela é um sopro, né? Quantas vezes a gente... esses dias eu estava falando com a minha filha. Eu falei assim, filha, esses dias você era um bebê, né? E eu estava cuidando de você, te levando para a escolinha. E hoje você já está... Versículo 9 e 10 diz assim: todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70, a 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Então a nossa vida, irmãos, nós estamos caminhando, né? Caminhando dia a dia. E quando a palavra do Senhor diz aqui que os anos da nossa vida podem chegar a 70, a 80, e às vezes a gente não chega com tanto vigor mais, né? A gente vai sentindo na nossa pele, né, Valdo? Como que como o nosso corpo, né? Essa máquina aqui vai perdendo assim o vigor, né? Então nós temos que aproveitar enquanto temos vigor. Tiago 4,14 diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Era o que a gente estava acabando de falar, né, irmãos? Nós não sabemos o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, né? Quando nós amanhecemos um tempo assim de muita neblina, passa um tempinho, a neblina se dissipa. A nossa vida é comparada a essa neblina, né, que o vento dissipa. Então a brevidade da nossa vida, né, é uma vida curta, temporária e passageira. Então nós temos que saber lidar com esse tempo que o Senhor nos deu com muita sabedoria. Amém? Amados, essa brevidade não é fácil não, né? É o que a Renata falou, né? Eu me lembro de brincando com a Laura na cama, quando a gente morava na Vista Verde. E depois de um tempo brincando com a Laura e o Vitor na cama. Agora a Laura vai casar, irmãos. A Laura vai casar. Graças a Deus o Vitor não falou nada disso ainda, né? Quando a gente estava estudando, eu estava pensando sobre esses 70, 80 anos. Nós, filhos, a minha mãe tem 70,
às vezes nós somos muito impacientes com os velhos, com os mais velhos, né? E nós precisamos cuidar deles, né? Porque eles cuidaram de nós. Houve um tempo que nós éramos criança e eles eram adultos. Agora eles são mais idosos e nós somos adultos. E nós precisamos cuidar deles como eles cuidaram de nós, né? Eu falo da Laura, né? Mas daqui a pouco o Gui, o Vitor, o Vinícius, a Evelyn, a Camila, o Daniel, o Davi, essa galera daqui a pouco está casando. Daqui a pouco eles estão casando, daqui a pouco alguns deles, né? Principalmente o Gui, né? Que está fazendo curso de teologia, o Virto também está, mas assim, o Gui é um menino que a gente vai investir muito, porque uma hora a gente vai partir, né? E eu e o pastor Luiz, a gente já passou dos 40, né? Ou dos 40, né? Então assim, é breve o tempo, e a gente precisa trabalhar jovens para assumir os nossos lugares, né? Porque o tempo é breve. Agora, mais um ensino bíblico sobre o tempo. A instabilidade e a imprevisibilidade do nosso tempo. O tempo do homem é diferente do tempo de Deus. Provérbios 27, 1 diz assim: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que o que este ou aquele dia poderá fazer. Você vê, dias atrás a gente estava planejando tanta coisa, né? Eu me lembro que no começo, em janeiro, eu e o Luiz, a Larissa, a gente estava conversando de fazer 3 dias de eventos com os jovens da igreja. Seria o final de semana, agora, os 3 dias. E você vê o que aconteceu? A instabilidade, a imprevisibilidade do nosso tempo. É porque nós não conseguimos andar no tempo de Deus. Nós queríamos andar, mas nós temos muita dificuldade. E Provérbios ele diz: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Isso é Provérbios 27, 1. Tiago 4, 13 diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Irmãos, hoje as notícias são, as empresas estão se reunindo para reduzir horário de trabalho, para reduzir salário. Então você vê, aquela ideia que a gente tinha de negócio, de ganhar mais dinheiro para conseguir estabilizar mais a vida, por causa de algo invisível, tudo está mudando. Essa instabilidade, essa falta de segurança, essa imprevisibilidade. Você vê, a gente estava planejando algo e de repente parou. A gente, graças a Deus, fechamos as obras lá da classe das crianças, né? Das salinhas das crianças, e a gente não pôde nem curtir direito. Por quê? A imprevisibilidade do nosso tempo. O tempo de Deus. No tempo de Deus estava tudo certinho. Deus sabia de todas as coisas porque Ele continua no controle de tudo. Então assim, a gente tem essas ideias, né? O que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer depois de amanhã, e não é assim que funciona. O nosso tempo é muito instável, mas se nós andarmos no tempo de Deus, as coisas melhoram. Mateus 6, 24, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. A gente cita muito esse versículo, né? Então a gente precisa se preocupar com agora. Agora nós estamos reunidos numa celebração, num estudo de célula, unidos em nome de Jesus, e a Bíblia diz que Ele se faz presente neste tempo, no nosso tempo. E Ele está cuidando de cada um de nós, e nós estamos buscando mais unidade familiar, aprendendo a viver a fé fora das 4 paredes da igreja. Isso tudo para nós era impensável há um mês atrás. Mas é imprevisível o nosso tempo, né? O tempo de Deus é previsível, o nosso é imprevisível, e nós precisamos andar no tempo de Deus. Achamos que a perspectiva de Deus está fora do tempo, e a nossa, será que está no tempo? Porque vira e mexe a gente acha que Deus está demorando. Puxa, Deus podia agir, Deus podia fazer. Não, Deus tem o tempo exato para tudo. O tempo perfeito, o tempo de Deus é perfeito.
e o nosso é muito instável. A instabilidade nossa é muito... Nós somos muito vulneráveis, né? Tarde pode ser a hora certa. Tarde, para nós, com certeza é a hora certa de Deus. O exemplo é a ressurreição de Lázaro. As irmãs dele falavam que já era tarde. Poxa, Senhor, o Senhor veio 4 dias depois, é muito tarde. Não, nós sabemos, Senhor, ele vai ressuscitar no último dia e tal. Mas Jesus mostrou que ele era o Senhor. Ele tinha a estabilidade e a previsibilidade. Ele sabe tudo. Ele age no tempo certo, na hora certa, com o seu poder, com a sua glória, com a sua misericórdia. Então, às vezes você está achando aí que está tarde demais para soluções aparecer, mas esse tarde é nosso. E o tarde nosso não é perfeito. Nós vacilamos e perdemos tanto o time das coisas, né? Então, tarde pode ser a hora certa. Porque se deixarmos nas mãos de Deus, não existe o tarde para Deus. Existe o tempo perfeito. E como nós servimos a Ele, nós precisamos nos mantermos, né? Sairmos do nosso tempo e lutarmos para viver o tempo de Deus, que é o tempo seguro, né? Deus determina tempos. Em Gênesis 17, 21, mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaac, filho que Sara lhe dará no ano que vem. Deus falando para Abraão, olha, eu vou estabelecer uma aliança com vocês, com Isaac, o filho que Sara ainda não teve, mas ano que vem ela terá um filho, por esta época. Isso é Gênesis 17, 21. E Gênesis 21, 2, Sara engravidou e deu um filho a Abraão, em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Deus te prometeu, Ele é estável, Deus é seguro, Deus ele planejou. Então se ele te prometeu, Ele vai cumprir. Tudo que Ele prometeu, Ele tem cumprido. Às vezes nós queremos que Deus antecipe, mas não é bom. O tempo dele é perfeito. E quando nós falamos, Senhor, seja feita a tua vontade, nós estamos colocando tudo diante dele e nós estamos começando a ficar mais estabilizados, e a previsibilidade de Deus nos faz vencer, como foi o caso da promessa aqui para Sara e para Abraão. No tempo exato de Deus, fixado por Deus, Sara teve um filho e o seu nome foi Isaac. E Deus tratou com ele, Deus abençoou o casal. E Deus quer nos abençoar. O tempo até o fim do tempo é imprevisível. Hoje eu estava vendo um vídeo, acho que foi o Domênico que postou, de um rapaz. Eu já tinha visto alguns vídeos dele, e ele faz os cálculos para chegar no tempo do fim, né? Ele usa a Bíblia e tal, é interessante, mas nós vamos ter provavelmente uma previsão, mas não exata do dia, porque se nós soubermos que Deus vem daqui 2 meses, tem muitos cristãos que são instáveis, e tem essa estabilidade muito grande dentro da fé. Muitos vão curtir o mundo, muitos vão se perder, muitos vão optar pelas coisas erradas, né? Então por isso, até o tempo final é imprevisível para nós, dentro do nosso tempo. Mateus 25, 13 diz: portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Mas é o que a gente fala, se nós soubéssemos, nós somos, o ser humano é malandrinho, é espertinho. Então se Deus tivesse marcado a data exata, uma boa parte de nós iríamos viver regaladamente aí os prazeres desse mundo. E quando chegasse 2, 3, 4 horas antes, ou um dia antes, a gente ia fazer um acordo, renovar nossa aliança com Deus, cinicamente, na expectativa de que amanhã ele viria, né? Então Deus ele sabe todas as coisas no seu tempo exato, e se a gente ficar nele... Eu gostaria de aproveitar a oportunidade. Quantas vezes, quando nós estávamos na nossa juventude, alguns poucos anos atrás, quantas pessoas que nós tentávamos evangelizar e diziam assim: não, eu vou ser cristão
quando eu for mais velho, né? Quando passar a minha juventude, que eu quero aproveitar a minha juventude, né? É assim que eles falavam, né? Mas o que a palavra de Deus diz assim: vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá, né? Nossa, mas isso a gente ouve desde quando, né? Quantas pessoas falam assim: mas vocês estão falando que Jesus vai voltar aí? Desde quando eu era criança e Jesus não voltou até agora. Mas a promessa do Senhor, ela é firme, né? Ela é forte na nossa vida. E quantas pessoas estão desesperadas por causa desse tempo que nós estamos vivendo com esse vírus, né? Que está matando pessoas, né? E eu gostaria de falar aqui também, olha, o Rodrigo compartilhou aqui com a gente. O mundo não para por livre e espontânea vontade pelo bem e para buscar a Deus, mas é obrigado a parar pelo mal. Que coisa doida, não? É doido mesmo, né, Rodrigo? Porque muitas vezes essa circunstância toda que nós estamos vivendo, né? As pessoas estão se voltando para Deus e falando: poxa, eu preciso me consertar, eu preciso estar com a minha vida correta diante de Deus, porque essas coisas são sérias, né? Nós estamos vendo pessoas perdendo a vida por causa de um vírus, né? Então a gente não precisa ser só numa situação desesperadora como essa que o mundo está vivendo, né? Mas os servos do Senhor estão na paz, né? Porque tem essa consciência de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós, irmãos, que buscamos viver, hoje a gente conversou um pouco com a Sandra, a gente até colocou o testemunho dela no grupo da igreja. Nós conversamos com alguns irmãos hoje, a Ana Paula, a Renata, o João, e depois, conversando com eles, eu estava ouvindo um pastor falando, implorando para a igreja dele, porque a gente está há duas semanas, estamos entrando na terceira semana, né, dessa situação, e o pastor estava desesperado, é de uma grande igreja, que os irmãos já estavam desanimados, os irmãos estavam desesperados, pessoas com a vida até que estabilizada, e entraram em parafuso, estavam se desesperando, parece que a fé morreu, a fé desapareceu, aquele negócio de que nós somos equilibrados, de que Deus está no controle. Assim, 2 semanas e poucos dias, e o povo da igreja, os filhos amados de Deus entrando em desespero. Mas graças a Deus nós não estamos vendo isso no nosso meio. Aqui, vamos falar da Igreja Vida Plena, né? Vamos falar da Igreja Vida Plena. Nós não estamos em desespero, em descontrole, porque fora da vontade de Deus, nossa imprevisibilidade, instabilidade torna-se muito perigosa, perigosíssimo isso aí, porque a gente vai entrar em depressão, nós vamos nos desesperarmos, nós vamos esquecer a fé, nós vamos falar o que não deveríamos falar, nós vamos professar, se é de ser bênção e vida, nós de repente vamos começar a soltar maldição e morte. Nós vamos ficar falando só de coisa ruim. Não pode. Nós somos o povo de Deus. Apocalipse 3 diz assim: lembrem-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeçam e arrependam-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Então nós precisamos estar preparados. Como? Recebemos e ouvimos, nós temos ouvido a palavra, é hora de praticar. Nesse tempo de instabilidade, de imprevisibilidade nossa, nós precisamos mostrar maturidade agora, porque nós já ouvimos muito. A Sandra, a Luciana, as duas já testemunharam, e muitos outros irmãos, de tudo isso. A irmã Renata comentou também de que a gente teria tempos, a gente achava que era por uns outros motivos. A irmã Renata que falou, se eu não me engano, que em janeiro a gente estava comentando sobre isso. Irmãos, nós precisamos nos preparar, porque e se acontecer alguma coisa e a gente não puder vir para a igreja? Olha o que aconteceu, só que a gente esperava desgraça, guerra, sabe, aquela opressão. Não, veio um vírus silencioso e está fazendo com que as famílias se reúnam e tenham mais tempo para se conhecerem. Então nós estamos dentro da crise, recebendo a estabilidade de Deus.
para vivermos um tempo melhor. Então, assim, a gente precisa ficar muito esperto, muito atento para isso. A irmã Roseli compartilhou aqui com a gente. A maioria do povo, né, que não tem Deus, teme o vírus, mas não teme a Deus. É lamentável, né? Às vezes a gente... e a gente vai bater nessa tecla, porque esse pastor, ele falava para a igreja, e ele falava assim: amados, ainda não começou a perseguição. Por que o desespero? Por que a falta de fé? Por que o descontrole? Por que estou entrando em depressão? Amados, a Bíblia fala desses momentos de maremotos, terremotos, pestes, fome, tal. Isso é princípio das dores. Irmãos, segundo a palavra de Deus, tem coisas muito mais difíceis que virão sobre o ser humano. E nós precisamos estar preparados. Nós somos pré-tribulacionistas. Nós acreditamos que vamos subir antes da tribulação. Mas nós precisamos estar preparados o tempo todo. Porque nós somos pré, mas existem os pós, que acham que a igreja subirá depois da tribulação. Nós estamos preparados para um ai, para um dos 4 cavalos, as manifestações que eles trarão, a trombeta, os selos. Nós precisamos estar preparados como igreja, e nós, como líderes, nós precisamos ensinar essa estabilidade, essa capacidade que a gente tem de, mesmo diante da crise, não negar a Cristo. Então nós precisamos sair da instabilidade para a estabilidade, da imprevisibilidade para a previsibilidade no Senhor, porque seremos abençoados. Como que nós chegamos nisso? Mais um ensino sobre o tempo. Devemos orar para administrá-lo bem, para administrar bem o nosso tempo. É tudo em oração. Tudo em oração. Salmo 90, o verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Amados, nós precisamos, e é em oração que nós vamos falar, estamos falando com Deus, para Ele nos ensinar a administrar o tempo. E se aprendermos no Senhor a administrar o tempo, nós não vamos entrar em desespero, nós não vamos nos afobarmos, nós não vamos descontrolarmos no que falamos, mas dentro do tempo de Deus, em oração, nós vamos alcançar paz no nosso coração, nós vamos alcançar sabedoria. E é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Nós estamos compartilhando para alcançarmos sabedoria e vida plena. É isso a promessa de Deus para nós, e nós vamos alcançar isso em oração. Tem mais uma irmã aqui compartilhando com a gente, Sueli. Ela diz assim: o tempo de Deus é perfeito. Até neste tempo que estamos em quarentena, devemos agradecer, porque há um propósito para cada pessoa neste momento. Deus não faz nada sem propósito, irmãos. Nós precisamos confiar nisso. Nós precisamos ser 100% Bíblia. Nós precisamos estar o tempo todo em oração. Nós precisamos descansar em Deus, na sua palavra. Um coração sábio é um coração que tem paz, é uma mente sábia, um coração sábio tem paz. Nós falamos e gostamos de falar que Jesus é o príncipe da paz, Ele é o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. Nós falamos assim poeticamente e às vezes expressamos com autoridade, mas quando chega na hora de vivermos, nós temos dificuldades de usufruir dos benefícios que a presença do príncipe da paz traz para o nosso coração. Então nós precisamos orar sem cessar, orar o tempo todo, orar por nós, pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, pelos nossos familiares, pela nossa igreja, por todos os pastores e igrejas que estão sobre a face da terra, por todo o povo de Deus, por todas as pessoas do mundo, para que vivam a tranquilidade que nós vivemos quando oramos e falamos ao Pai em nome de Jesus. Então, oração é mais um ponto. Mais um ponto, e o último, dos ensinos bíblicos sobre o tempo. Precisamos resgatar o tempo. Efésios 5,16, ele diz assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitando oportunidades, em dias bons e em dias maus. É isso que a Bíblia ensina, mas para isso nós precisamos estar em oração.
Para isso nós precisamos estar debaixo da estabilidade do tempo de Deus. Para isso nós precisamos, no ponto 1, a sua brevidade. Nós precisamos entender a brevidade de Deus. Deus, Ele está agindo, Ele quer agir e tem algo especial para acontecer. Algo especial para um determinado povo. O povo que ora, o povo que fala com o Pai em nome de Jesus. O povo que entende que nós fomos feitos novas criaturas em Cristo. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então nós precisamos resgatar esse tempo lá do começo da nossa fé. Tem muita gente que usa esse termo, né? O primeiro amor e tal. E tem gente que está no terceiro, quarto, quinto amor. Não tem, irmãos. Só, na fé cristã só existe o primeiro amor. Se você perdeu o primeiro amor, você perdeu tudo. Mas Deus nos dá tempo para recomeçarmos. Então hoje, de repente, é o seu tempo de recomeçar. Precisamos resgatar o tempo, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Remir o tempo é a mesma expressão encontrada em Colossenses 4:5. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Você vê, irmãos, nós precisamos ter paciência com as pessoas. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Irmãos, nesse tempo de crise, hoje a gente conversava também, eu acho que era com a Sueli, com o Couto, e eu e a Renata, a gente conversávamos sobre o tempo, que nós achamos que a igreja vai crescer mais nesse tempo de crise. Mas daí a gente lançou uma palavra falando, nossa, é tão triste, né? Por que as pessoas esperam a crise, a dor, a angústia, o sofrimento para buscar a Deus? Não precisava disso. Mas a igreja vai crescer, glória a Deus. Pessoas vão se perder? Vão se perder. Porque está escrito isso. E nem todos estão verdadeiramente enxertados na videira. Existem muitas pessoas que flutuam dentro da igreja. Existem pessoas que não são discípulos de verdade, são frequentadores de igreja, são religiosos dentro da igreja. E a gente precisa mudar isso, a gente precisa resgatar o amor, o primeiro amor, aproveitando ao máximo sempre. E a gente aproveita como? A gente sendo sábio com os de fora. A oportunidade nossa é agora de mostrar equilíbrio e excelência no meio da crise. Mostrar que nós estamos no tempo de Deus e que Deus está controlando todas as coisas. Vamos aproveitar essa oportunidade, principalmente no tempo de crise e o tempo final, porque haverá um basta de Deus para todas as coisas e um povo especial, zeloso, de boas obras, que crê em Deus, que confessam Jesus Cristo como Senhor, que tem o Espírito Santo o tempo todo em sua vida. Esse povo não vai ser pego de surpresa. Esse povo não tem esse problema de resgatar tempo. Não, nós estamos vivendo o tempo de Deus, nós precisamos viver o tempo de Deus. Romanos 13:11 diz assim: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Irmãos, a Renata estava falando, a gente tem 31, acho que está indo para 32 anos de fé. Antes disso, nós já ouvíamos os crentes tentando evangelizar a gente, 40 anos atrás, tentando evangelizar a gente, dizendo que chegaria o tempo do final. Então vamos lá, soma 10 mais 30 que a gente está aí, são 40 anos ouvindo isso. Irmãos, mas a palavra diz que nós precisamos estar preparados, despertar do sono, porque a hora vem, e agora é a hora, porque Deus não tem amanhã, Deus não tem ontem, o tempo de Deus é já, a eternidade não se conta tempo, porque a eternidade, quem conta tempo se limita em todas essas coisas, como já foi falado no começo aí, somos nós. O tempo nosso foi limitado por causa do pecado, então nós precisamos fugir do pecado para participarmos com alegria, sermos bem-aventurados nesse tempo de Deus para as nossas vidas, né? 1 João 2,18 diz assim, olha o carinho que João fala conosco, esse João é irmão de Jesus, né? Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Amados, o Senhor nos deu de graça, e de graça nós compartilhamos.
O Senhor nos fala de obedecermos, em dizimarmos e ofertarmos. Só. Mais que isso é exagero de homens. Porque se toda a igreja for fiel, dízimo e oferta é o suficiente. E hoje muitos falsos estão se levantando por causa de dinheiro. Por causa dessa entidade chamada Mamon. E nós não podemos deixar ela invadir a nossa igreja, as nossas vidas. Nós precisamos obedecer, nós precisamos servir ao Senhor corretamente, em tudo que Ele pede, com o nosso tempo, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, porque é necessário sermos obedientes para vivermos o melhor tempo. E o melhor tempo é o tempo de Deus. Para isso a gente precisa estar em comunhão. Então Ele diz que é a última hora. O anticristo está vindo, mas muitos anticristos já surgiram e estão no meio de nós. Anticristo, irmãos, anticristo, para nós que estamos falando agora, são crentes, pastores, que não estão vivendo a fé verdadeira, que não estão resgatando o tempo precioso do verdadeiro amor de Deus. O que Deus cobrou de nós para nos dar a vida eterna? A fé. E essa fé não vem de nós mesmos, vem de Deus. É presente dele para nós. Até a fé que nos salva é presente dele para nós. Ele preparou o presente, a salvação. Ele preparou e nos deu a fé. Nós só precisamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Quero te servir e o tempo é agora, o tempo é hoje. Então, filhinhos, esta é a última hora. Nós precisamos ficar atentos. Todos nós, todos os que estão aqui participando, aqui eu não vou ficar citando o nome, mas assim, Deus abençoe todos os que participam, todos que estão conosco. Matar o tempo não é assassinato, é suicídio. Irmãos, o suicida não entra no céu. Então precisamos pensar nisso. Então, matar o tempo não é assassinato, é suicídio. Então não perca o seu tempo com coisas inúteis, coisas que não trazem a esperança da verdadeira vida e das bênçãos que Deus prometeu para a sua igreja. O tempo é um bem precioso e sua administração define que tipo de vida teremos. Se você administrar bem o seu tempo, você vai ter vida boa. E administrar bem o tempo, irmãos, não é saber fazer tudo metodicamente, é no Senhor. Existe muita gente com muitos problemas aí de toque, que são ansiosas e tal. Isso não é administrar bem o tempo. Eu faço tudo certinho, eu tenho minha agenda aqui, cada hora eu faço. Não. Administrar o tempo no Senhor. Aí sim você vai ser feliz e vai ser saudável. Aí você vai ser bem-aventurado. Aí você terá um tipo de vida mais agradável, mais feliz, mais leve. Infelizmente é muito fácil perder a direção correta e administrar mal o tempo. Cuidado! Hoje o Senhor nos chama, nós vamos ter 8 séries que falaremos de tempo. Então hoje você já comece a trabalhar melhor o seu tempo no Senhor. Dá um tempo precioso de qualidade para Deus, porque é certo que chuvas de bênção descerão sobre mim e sobre você. Mas nós precisamos dar tempo para o Senhor. Ao perceber como o assunto é importante e como muitos erram nesta questão do tempo, devemos ser cuidadosos e procurar melhorar nossa relação com o tempo. É o que a gente está aconselhando, irmãos. A partir de agora, dê tempos para Deus em oração. Busque o equilíbrio no Senhor. Busque compreender o tempo de Deus, como Ele age, a estabilidade de Deus. Se Deus fosse um ser estável, a gente estava tudo fuzilado. Mas Deus não é equilibrado. Você vê o quanto, se Deus sofresse, a gente usa a nossa linguagem, mas se Deus sofresse com as nossas traições constantes contra Ele, fugindo do tempo dele, da vontade dele, imagine, Deus seria o ser mais depressivo do mundo. Porque é muita instabilidade nossa, é muita falta de oração, é muita falta de vigilância, é muita falta de coordenação, cuidado da administração do tempo. Então, cuidado. Aproveitemos este tempo para buscar mais a Deus e a viver melhor este novo tempo em nossas vidas. Nós precisamos. O tempo de Deus, se vivermos nele, teremos uma vida plena e abundante sempre.
E eu gostaria de ler Eclesiastes 3 aqui, para concluir, né, nosso estudo dessa noite. Eclesiastes 3, há tempo para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Que Deus abençoe a cada um que esteve conosco nesse estudo. Tivemos muitos irmãos nessa noite. Deus abençoe a cada um de vocês, irmãos. A Ana, que é ali do lado da igreja, o Severino, a Sueli, a Salazar, o Renan está lá em Caçapava, que Deus abençoe ele, a mãe e o pai dele, a Dora, vamos lá, a Gabriela, a gente participou juntos de célula. Então, glória a Deus, Gabriela. O Márcio, amigo nosso da Igreja Assembleia de Deus aqui do Jardim Paulista. A pastora Maria José, a tia Zéza, né? A Eni, o Rodrigo, vamos lá. A Renata é melhor na leitura. O Rodrigo escreveu alguma coisa aqui. O Rodrigo escreveu assim: nunca tivemos tantos recursos para informações como hoje em dia, mas também nunca tivemos uma geração que tem jogado seu tempo fora como agora. Aproveitem a internet para ler bons livros, estudar mais profundamente a palavra de Deus, ouvir testemunhos, ouvir pregações, enfim, use todo o recurso possível para a glória do Senhor. Amém. Irmãos, a gente tem nosso canal no YouTube, a gente faz tudo pelo Facebook e depois a gente manda para o YouTube, porque no YouTube, para a gente conseguir fazer direto, a gente precisava de mais de 1000 seguidores, né? E a gente não tem. Mas se você procurar Igreja Vida Plena VIP, você vai ver as mensagens nossas. Nós já temos 2 aulas do nosso CTVIP, né, o nosso Centro de Treinamento Vida Plena, o nosso curso de teologia. Você vai ver as células e todas as nossas celebrações lá. Então participe, envie para um amigo. Nesse tempo, irmãos, às vezes você mandar um link de uma boa mensagem salva uma vida, salva uma família, salva um casamento, muda a história de um filho que está tendendo para as drogas, para sair de casa. Então assim, nós precisamos, como o Domênico falou, usar essa tecnologia mesmo para a glória de Deus. Somos embaixadores do reino aqui na terra, e como embaixadores nós precisamos divulgar o nosso reino, e o nosso reino é o céu. O céu é representado pela minha e sua ação. Então vamos servir a Deus e vamos viver dentro do tempo de Deus para sermos felizes. Amém? Deus abençoe a todos. A Lia também está com a gente, o Cláudio, o Daniel. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Na próxima quinta-feira a gente espera vocês, né? Se não for lá na igreja, em nome de Jesus, vai ser aqui na live. E de alguma forma nós vamos estar juntos novamente. Vamos orar? Podemos orar, meus amados? Que Deus abençoe. Quando eu terminar aí, dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado, seu filho. De repente você nunca abraçou seu filho, é hora de dar um abraço em família, sabe? Fazer um sanduichão assim, todo mundo se abraçando, gostoso, porque isso é família. Amém. Irmãos, não tem, quando chega o tempo da nossa partida, não adianta abraçar aquela pessoa que está ali no caixão, que partiu. Não adianta, não tem mais porquê, não tem mais motivo, não tem vida ali para ser sentido. Então vamos aproveitar e abraçar, amar, profetizar bênçãos sobre a vida dos nossos filhos, dos cônjuges, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. E quando a gente não consegue dar esse abraço físico, nós mandamos um link para um colega, um amigo nosso, um áudio dizendo que, olha, Jesus me fez lembrar de você, eu estava orando por você. Irmãos, não precisa ser essas orações de fariseu não, irmão.
Assim, o Senhor trouxe alguém na sua cabeça, fala, Senhor, abençoa o fulano, livra, liberta, transforma aquela pessoa para que ele viva a vida que eu estou vivendo neste tempo maravilhoso que é o tempo de Deus. Amém. Pronto, irmão. E você manda para a pessoa, ela vai se sentir amada e cuidada. Nós vivemos um tempo, irmãos, em que falta muito amor, falta unidade, falta compaixão, falta sermos seres humanos de verdade. Nós somos muito máquina hoje em dia. Então, em nome de Jesus, vamos viver o tempo de Deus que nós seremos muito felizes. Vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez nós te louvamos, ó Pai querido, Pai maravilhoso, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Continua guardando as nossas vidas, continua nos elevando em fé, ó Deus, para que a glória do Senhor penetre cada vez mais na nossa mente, no nosso coração, e nós possamos viver uma vida agradável, uma vida que o nome do Senhor seja glorificado, uma vida que vivemos no tempo do Senhor, porque no tempo do Senhor, ó Deus, nós vamos surpreender as pessoas, e quando surpreendermos as pessoas, Deus, eles vão querer saber por que somos assim, e nós vamos glorificar o Senhor, ó meu Pai, em nome de Jesus, dizendo que nós temos o Espírito Santo, nós reconhecemos Deus, nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, e Ele nos fez, pelo seu poder, novas criaturas, filhos amados de Deus. Que todas as famílias, que todas as pessoas que assistiram esse momento de célula, Deus, sejam abençoados. Liberta, transforma, cura, restaura, abra portas, ó Deus, para que o povo saiba, Deus, que o Senhor é Deus. E que todos possamos sentir pela presença do Espírito Santo, que mesmo em meio à crise, nós estamos no Senhor. No céu não há crise, e representamos o céu a paz, amor e alegria, que nós possamos viver esse tempo, sempre de paz, amor e alegria. Virão momentos difíceis, mas nós vamos olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro, e nós vamos clamar ao Pai em nome de Jesus, e o socorro do céu virá sobre nós, porque o Senhor nos garantiu que está trabalhando em favor dos que esperam no Senhor, e nós esperamos em Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Obrigado, meus amados. Deus abençoe vocês. Estamos morrendo de saudades.